foto também, que tava, na verdade, estava esperando o senhor liberar, né? Ah, que legal. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tá assim, né? Tá, tudo tranquilo. Que legal. Giovanni, mais que um professor ganhou um amigo, estou à disposição para ajudar, com muito carinho e respeito aqui você, tá bom? Você tá bem de saúde? Como que tá as coisas? Hoje em dia não é só saúde física, é saúde mental também, né? Tá todo mundo tão estressado, tão nervoso, não é verdade? Tudo certo. Que bom, Inclusive, Giovanni. eu tô tentando gravar aqui, mas não estou conseguindo. Acho que vou botar um celular para gravar aqui do lado. Ah, tá. Pelo menos a voz, o áudio de qualidade da Conseguiu? voz, Conseguiu? Deu certo? tá gravando? Tá gravando a voz, né? Ô, Ô, doutor, ô Giovanni, qualquer coisa, pendura ele, viu? Coloca ele do ladinho assim, o celular para gravar, não, viu? tranquilo, tranquilo. Eu não sei gravar Vai na câmera mesmo. Vai na câmera do celular. do meu próprio celular, desse próprio que eu estou conversando, não? Isso. Você tá conversando desse? Você tem um outro celular aí? Eu tenho do meu sobrinho aqui. Então, coloca ele assim, encostadinho perto do seu e liga. Aí, ó, igual você fez. Boa. Aí dá pra gravar tudo. Tá certo. Vamos falar, viu? Você tá bem de saúde, fico feliz. O resto a Vou gente testar para ver resolve. se doutor, eu vou testar para ver se dá de ouvir, tá? Tá bom, fica à vontade. O jeito que você achar melhor. Desliga aqui um pouquinho, Breno. Desligou, né? Aí onde é que tá a gravação agora? Opa. Procura aí pra mim a gravação. Não, tá gravando agora? Ô, pigarrinha, tô com. Passou. Não, acha a gravação que a gente tô gravando essa agora. Ver se deu de ouvir. Deu não? Pronto. Tá bom, vou gravar. Agora pode tirar isso aí e grava de novo. Doutor Júlio, vou tentar gravar assim no celular, é muito baixinho, mas vai me Tá ajudar. bom. E qualquer coisa também que surgir uma outra dúvida, você pode mandar pro WhatsApp, eu te ajudo, tá bom? Você ganhou um amigo aqui, mais que um professor, quero o seu bem. Tá tudo bem? Aí, não, não tá filmando. Agora sim. Bom, podemos começar então? Pode sim. Fica à vontade, tá bom? Tô aqui pra te ajudar. Fala do seu jeitinho que eu vou te orientando, te conduzindo, tá bom? Doutor Júlio. Então, olha só, o que que acontece? Eu comprei um terreno É. há 20 anos atrás, 18 anos e meio, para ser preciso. Que legal. Comprei um O terreno, terreno urbano, rural, é urbano. Eu urbano. comprei um terreno da minha mãe, né? Eu troquei com uma casa, com esse negócio, enfim. Mas esse terreno já era da minha mãe há 20 anos atrás, 40 anos atrás. E faz 20 anos que pertence a mim. O que é que acontece? Vamos falar diferente. Há 40 e poucos anos atrás, a minha avó tinha um terreno com mil e poucos metros quadrados. Ou 1.000, mais ou menos isso. Aí o que que acontece? Ela vendeu a parte da frente para o meu tio, irmão da minha mãe, e a parte dos fundos para minha mãe. E a minha avó ficou morando no meio. Nisso ficou uma cerquinha de 3 metros. 3 metros por 30 de comprido, para acessar a casa da minha mãe e da própria minha avó, né? Então é uma área urbana ou uma área rural? É uma área urbana. Uma área urbana. Hoje um amigo utiliza esse terreno para morar, essa casa para morar. Não, a minha mãe morou lá há 20 anos, eu me tirei lá, né? É, Aí, há 20 anos atrás, quando eu comprei minha mãe, eu fiz kitnets. Fiz quartinhos, né? Não é bem kitnet, é claro, um quartinho assim, algumas coisas grandes. Porque eu tenho pensando na aposentadoria, né? Claro, fez bem. quartinho assim de 2 metros por 4. É coisa bem simples, porque lá a procura de estudante é muito grande. Eu fiz quartinhos. Eu já alugo há 20 anos.
ou 18 anos mais ou menos. Então o terreno da frente, o meu tio vendeu para um camarada, um engenheiro, que ele fez um prédio de 4 andares com 16 apartamentos na frente. Tá. Esse cara que comprou esse dinheiro, ele conseguiu desmembrar a área dele. Então, o resultado, a escritura pública da minha avó, eu acabei não falando, desculpa que você me confuso aí, mas todo esse terreno tinha o escritura pública do nome da minha avó. Aí minha avó vendeu pro meu tio vendeu a frente, né? É. A frente fez um prédio, o prédio na frente da rua geral, ficou um prédio, com a servidão do lado, no cantinho de 3 metros, para acessar a minha avó, que mora no meio, e a minha mãe, que morava nos fundos. Aí, a minha mãe morou lá durante 20 anos, e agora, faz 18 anos atrás, a minha mãe morou 40 anos, quer dizer, e agora, há 18 anos atrás, ela morou da minha mãe. Como a minha mãe tinha comprado de boca da minha avó, totalmente de boca, não tinha uma vírgula no papel, nada. Aí, eu, quando comprei da minha mãe, disse, vou lá, vou realizar um pouquinho mais, sim, né? E não Claro. desmembrar, porque a prefeitura não desmembra, porque o terreno hoje está com 621,8 metros quadrados. Esse é uma estrutura pública em nome da minha avó. Certo. Tá bom? O meu avô morreu, todos fizeram inventário, todos os filhos desistiram da sua parte para minha avó. Então era totalmente da minha avó. Tá? Aí agora, o ano passado, no final do ano passado, a minha avó faleceu. Mas antes dela falecer, há 18 anos atrás, eu comprei da minha mãe, que eu fui lá na minha avó e pedi para minha avó assinar. Que a minha mãe não tentava assinar, porque não tinha nada no papel, né? E a escritura pública da minha avó, ela assinou como compradora, como vendedora, eu como comprador. E eu pedi todos os filhos da minha avó, que são os irmãos da minha mãe, né? Todos os filhos, filhas, genros e nora. Ou seja, a família inteira. São em 10, a minha avó teve 10 filhos, né? Todos os 10 assinaram como testemunha da venda. Até porque todo mundo já sabia que era meu. Imagina, a minha mãe morava lá 40 anos atrás, né? Só que agora eu comprei da minha mãe. E eu formalizei um pouquinho, era de boca. Ela fez um contrato de compra e venda, certo? E hoje tá tudo alugado ou o amigo utiliza para morar também? Não, tá alugado. Tudo alugado. Ótimo. Que bom. Aí o que acontece? Agora minha avó faleceu. Minha avó faleceu e sabe como é que é? A gente sempre se deu muito bem, toda a família inteira. A família, apesar de ser 10, a família é grande, vários sobrinhos, netos, né? Mas a família é bem unida. Todo Natal, qualquer aniversário de alguém, todo mundo. Que legal. Todo mundo tá junto. Como o senhor deve estar acostumado já nesse meio aí, né? É. E quando dá inventário, acaba tendo confusão. É verdade. Quando vem a falecer a mãe, parece que desune a família, né? Parece que... Ninguém nunca questionou que aquilo ali fosse da minha mãe. Aquilo era muito claro, muito transparente, né? E também ninguém nunca questionou como quando eu comprei da minha mãe também. Foi tranquilo, né? Só que agora, o que acontece? Foi pro inventário, e o inventário, a área total, que hoje são 621. Antes era 1000, mas bem no passado, a área da frente, o gestor conseguiu desmembrar. Quando eu fui desmembrar o meu, quando eu comprei agora 18 anos atrás, da minha mãe, que a minha avó assinou, eu tentei desmembrar na prefeitura, a prefeitura disse que não desmembra, tem que ter 900 metros quadrados para desmembrar. O plano diretor ali naquele bairro, o bairro nobre, né, o bairro perto da universidade, então o plano diretor ali é assim, 900 metros, eu acho que desmembrar, ou 950, e lá tem 621, não dá para desmembrar. Aí eu fiz o contrato de compra e venda, eu não consegui desmembrar até hoje. Tá, então agora voltando ao falecimento, né? Minha avó faleceu, eles fizeram inventário e a área total ficou repartida para eles. Eu não entrei nisso. O inventário já saiu, tá? Já saiu, já tá tudo pronto. E eu não entrei. Aí no caso tá tudo no nome deles, não tem nada no meu nome. Nada, né? Até inclusive, para ficar bem claro, se analisar, né? A família não quis fazer isso para me deixar de lado. Eles até falaram assim, Giovanni, eles que te habilitar, alguma coisa assim, até eu na época, porque eu peguei o advogado, eu disse, não é se habilitar, porque não é herdeiro, tal. Resultado, eu fui excluído a não fazer nada, então eu não fiz nada. Aí não fiz nada, então saiu o inventário já, tá totalmente pronto, tá? E o imóvel, ele acabou entrando, né? Não tem jeito, né? Mas não tem nada no meu nome, entendeu? Entendi. E agora, alguns
deixou 50% da herança para dois irmãos só, para dois filhos, no caso, né? Então a família já se dividiu ali, começou a briga ali, né? Mas até então eu não tinha nada a ver com isso. Mas o fato é que agora alguns acham agora tá tudo. A hora que a gente for vender, o Giovanni não tem nem participação. Só que eu tenho contrato de compra e venda, né? E não sei como é que está agora, mas eu não fiz nada, eu não entrei em nada. Realmente saiu tudo no nome deles. 5% para. Tem 8%, um herdeiro tem 35%, o outro tem 25% e os outros 8% têm 5%. Dá o total de 100%. Tá? Assim está dividido o inventário, né? Eu estou fora, estou fora. Então eu queria ver se é possível fazer uso campeão. E me fala uma coisa, o inventário, quando é feito, ele gera o formal de partilha. Esse formal de partilha, ele é importante porque você pega ele e regra, você registra ele, né? Desculpa. Tá, o doutor Júlio, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá, é que a sua voz tava mudo, tá? Você tava falando, mas ficou mudo. Deu um barulho no celular. Voltou agora? Voltou? Voltou? Sim, pode repetir, por gentileza. Ótimo. O inventário, quando nós fazemos o inventário, o ideal é sair o formal de partilha judicial, e se for no cartório, o extrajudicial. E eu registro. Quando eu registro o formal de partilha ou escritura pública, eu vou transferir dos falecidos, né, do falecidos, ou do falecido, falecida, aos herdeiros. Isso aconteceu? Chegaram a registrar ou não? Sim, acho que já registraram tudo, tá tudo pronto já. Tudo pronto? É. Tudo pronto. Ótimo. Agora me fala uma coisa. Esse imóvel está no nome de quem hoje, atualmente? Está no nome de quem, Giovanni? Agora, está no nome da minha avó. Ela é falecida, né? Ela faleceu em novembro do ano passado. Agora ficou dividido em 5% para um, 5% para outro. 8 pessoas ficaram com 5%, o Luciano ficou com 35% e a Rita ficou com 25%. Então o total de 100% ficou dividido exatamente, e eu tô fora, né? Porque eu não entrei. Ô Giovanni, me fala uma coisa. Esse imóvel, você foi muito inteligente, você fez lá os quartos, né? Para alugar, os apartamentinhos lá. Os contratos de locação estão todos no seu nome? Não, eu não faço contrato de locação, eu alugo só de boca, se possível. Só de boca? E não dá problema, Giovanni? Não dá não, porque tem mais estudante, né? É. Aí é bem tranquilo. Mas sabe o que você faz? Faz um contratinho simples, viu? Se você precisar de modelo, depois você me lembra. Vou fazer com alguns só. Vou fazer com todos ou com alguns? O certo é fazer com todos, né? Sabe por quê? Eu falo isso pra você amanhã depois se você precisar declarar imposto de renda, se você precisar declarar, vai comprar um carro, um exemplo, né? Um carro, uma casa, alguma coisa, você consegue com esses contratos fazer prova de ganho, entendeu? Então procura fazer um contratinho simples. E outra coisa, não é o caso, você não teve problema até agora, nem vai ter, se Deus quiser. Mas se amanhã depois alguém ficar te enrolando, não pagar aluguel, você tem um contrato escrito para fazer um despejo. Então é importante, essa relação é muito complexa para você fazer desse jeito, né? Fazer apenas boca a boca. Isso é perigoso. A relação locatícia ela é complexa, né? Faz um contratinho, uma folha, 2 folhas, mas pelo menos você formaliza a coisa, viu? E te falo mais, né? No que você está pensando em fazer, que dá para fazer, uso capião, se você tivesse os contratinhos, mas eu entendo que também não é difícil conseguir, porque o inquilino sempre assina, ele dificilmente vai criar problema em relação a isso. É uma baita de uma prova. Prova da sua posse e prova do animus domini, né? Porque se alguém paga aluguel para você, é sinal que você se sente dono. E a pessoa também enxerga você como dono, entendeu? Esses contratos, né? Quantos quartos você fez lá? São 10. São 10? Se você, um exemplo, se você tem 10 contratos desses. É 2 metros de largura por 4. É muito pequena, para uma pessoa só bem apertadinha, só para dormir, assim, né? Sei. Mas é o tipo de negócio que você criou, né? E a ideia é inteligente, né? A ideia é inteligente, sim, claro. Agora, o que você tem que fazer? Se possível, esse pessoal que está morando lá, você pode ir atrás do pessoal, né?
e fala, olha, eu preciso regularizar por questões de imposto de renda, por questões de prova de ganho, né? Eu não sei o que você vai falar, tem várias fundamentações que você pode usar. Mas o fator é que você tem que fazer isso, você tem que fazer contrato escrito porque te ajuda no eventual uso capião. E aí eu te explico mais. Eu preciso fazer com todos, eu posso fazer só com 2 ou 3. Pode fazer só com 2, 3, mas o ideal é fazer com todo mundo para você proteger o seu negócio, a sua relação, né? Eu também com imposto de renda, de dar, porque daqui a pouco, senão não dá lucro. Daqui a pouco eu pago muito imposto e não vire nada. Não, mas não é porque você fazendo o contrato escrito, obrigatoriamente você tem que fazer imposto de renda, nada disso. Eu falo mais para você ter guardado isso. Pois, são 10 apartamentinhos, quartos, né? No seu nome que você usa, kitnets, mas poxa, são 10, né? Isso para os campeões, se você junta nos campeão, é a prova da posse. Para você ganhar os campeões, você tem que provar a posse. Isso prova a posse. A posse pode ser direta, indireta ou alternada. Direta você mora, você tem comércio. Indireta você aluga, você empresta. Alternada você toma conta. Essas três posses, essas três formas de posse são formas que você pode usufruir para uso campeão, entendeu? Entendi. Eu tenho IPTU já há muitos anos, né? Meu pai já tinha. IPTU, meu pai já tinha no passado, eu tinha 18 anos. IPTU no meu nome ali. Ah, entendi. Né? Agora que você tem que fazer isso é importante, hein? Eu tenho 4 matrículas de IPTU. Eles consideram que tem uma parte que é 2 andares, aí consideram 2 e tal. Não sei. Eles consideram 4. Tem 4 matrículas. Aí é 01, 02, 03 no final, né? O final é 01, 02. Então, são 4 matrículas que eu tenho. Me fala uma coisa, Giovanni. Quanto tempo você tem a posse indireta desse imóvel? Há quanto tempo? Quantos anos? Essa posse que você tem, que é a chamada posse indireta. Eu comprei da minha mãe e fiz o contrato com a minha avó em 2005. No mesmo ano que eu comprei minha mãe, já por aí fiz o contrato com a minha avó, né? E todo mundo assinou no cartório lá. Eu reconhecido no cartório direitinho, né? Eu tenho desde 2005, ou seja, 18 anos, né? Nossa, posse maravilhosa, hein? Nossa, 18 anos. Hoje a água e luz, como que você faz lá? Ela é dividida pelos quartos ou tem uma só? Não, é assim, ó. Eu tenho na frente 5 kitnets embaixo e 5 em cima. Um banheiro coletivo, é um banheiro embaixo e um banheiro em cima. Aí nos fundos, onde era a casa da minha mãe antigamente, na frente eu construí de novo, né? Faz tempo já que eu construí, né? E nos fundos, que era a casa da minha mãe, era uma casa bem simples, uma meia ágil, assim. Aí tinha 3, era uma sala, 2 quartos, aí um corredor que ia para a cozinha. Então a sala, eu fechei uma parede dentro, que era uma porta, eu fechei, botei uma porta para a rua, não, já tinha porta para a sala para a rua, então fiz uma kitnet. O quarto, eu fechei uma porta que ia para outro quarto, eu entrava no quarto e do outro quarto, era uma coisa muito simples, né? Fechei as portinhas, eu fechei as portas internas e abri uma porta externa. Aí ficou outra kitnet, 3 kitnet, porta para a rua, claro, né? Independente, né? Mas o banheiro também é coletivo. Entendeu? Entendi. Não, você foi muito inteligente, né? Você fez um ganho maior do que você alugar o imóvel, né, exclusivamente, né? Parabéns, tá certo, tem que se virar. Eu alugo barato, professor do tamanho, vai me dar uma rendinha. Eu sou professor, ganho muito pouco, né? Eu sou professor principal, né? Que legal, que bacana, que honra. Mas o meu salário, para o senhor ter uma ideia, meu salário limpo, né? Limpo eu ganho 4.100, né? E você dá aula do que, Giovanni? Eu estou com 56 anos, falta 10 anos para aposentar ainda, porque eu não trabalhei sempre na educação, né? Aí eu trabalhava com vendas, não contribuía. Então eu preciso de mais de 10 anos ainda como professor, já estou com 56, vou precisar praticamente por idade, 65, né? E tempo de serviço, vai dar tudo junto, idade e tempo de serviço. E o meu salário hoje, o tempo de serviço já tem algumas vantagens, né? Está 4.100. É pouco, né? Então ainda bem que eu tenho. Não é fácil não. E tudo tá tão caro, né, Giovanni? Tá tudo caro, né? É tudo caro, tá muito caro para viver, né? Se eu fosse trabalhar, se eu fosse ver só para o professor, não dava. Claro, o padrão que eu tenho não dava, né? Porque eu tenho o padrão que eu tenho, porque tem gente que vive com salário mínimo, não sei como, mas vive, sobrevive, né? Verdade. Eu tenho o meu salário que é pouco e o resto eu pego do aluguel. Não é fácil não. Então, Me fala uma coisa, você é professor do quê? sabe o que é o principal motivo de eu falar com o senhor? Ô Giovanni, deixa eu te interromper um pouquinho. Você é professor do quê? Matemática?
que legal, bacana. Bacana, parabéns, viu? Dá para fazer o escapião, sim. É possível fazer o escapião, né? No seu caso, claro que é. Inclusive, está pacificado que o herdeiro pode fazer o escapião. Então, se você fosse ou é considerado herdeiro de alguma forma, você pode fazer o escapião, um direito seu. Ali, no caso, eu não sou herdeiro, né? No caso não, no caso não. Mas eu tô dizendo, mesmo que você fosse herdeiro, a legislação brasileira permite, né? O herdeiro que tem a posse, manus pacífica, animus domini, a posse exclusiva e a gestão exclusiva fazer o escapião. Então, isso não seria um impedimento. Para você que não é herdeiro, melhor ainda, porque não tem o que falar, não tem o que questionar. Agora, o que você precisa fazer é água e luz. Está no seu nome? Eu tenho água e tenho luz no meu nome também. Tem uma luz, lá tem dois relógios. Tem uma luz também do meu pai, que é falecido. E a outra do meu nome, Entendeu? A luz, tem uma luz no meu pai e uma do meu nome. E a água é do meu nome. Por quê? Tem duas ligações de energia? Tem dois relógios? Tem, porque na frente eu fiz, lembra que eu falei que fiz a história na frente, eu construí nova, aí tem outro relógio. Ah, entendi. O outro relógio era da casa antiga da minha mãe, de mais de 40 anos atrás. Permaneceu. Entendi. E me fala uma coisa, tem dois relógios, né? O imóvel. E tem dois relógios de água também ou não? Registro de água? Não, a água tem um só. Um só. Legal. Você tem. Eu queria saber se, qual é da sua experiência, claro, né? Qual é a possibilidade de ser deferido o escapião para mim? Entendi. Nessas condições que eu estou. Na verdade, você tem total possibilidade de ter acesso ao uso capião, seja o procedimento judicial, extrajudicial administrativo. O uso capião que eu oriento pela posse linda que você tem e pelo fato de ser uma posse indireta, para evitar confusão, é o uso capião judicial. Judicial, inclusive, usufruindo do artigo 1238 do Código Civil. Esse uso capião do 1238 é o uso capião que permite até má-fé, não é o seu caso, né? E não precisa ter justo título de boa-fé. É um uso capião que você tem tudo para ganhar, para ter sucesso na demanda. Esse uso capião é ideal você provar através de conta de água, luz, igual você tem. Uma está no nome do teu pai, você já falou. Outra prova interessante, importante, seria você ir atrás desses inquilinos e conseguir um contratinho simples de locação, porque isso prova o seu ânimos domini, prova a sua posse, né? Para provar que eles pagam aluguel para você, que você se sente dono, isso ajuda muito a você ganhar o uso capião. E uma dica de ouro, viu? Com muito carinho, eu quero o teu bem, Giovanni. Nesse uso capião que você vai fazer judicial, use e não deixe de usar. Fala para advogado, pelo amor de Deus, hein? Use a súmula 237 do Supremo. Por quê? A súmula 237, anota aí, súmula. É súmula? Súmula 237 do Supremo. Isso, ó. Súmula 237 do Supremo. O que é isso? Súmula 237 do Supremo. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque se um herdeiro quiser, ele virou coproprietário, ou no inventário em andamento, né? Ele pode fazer uma ação contra você. O nome da ação é ação de arbitramento de aluguel. Então, o herdeiro ele pode cobrar aluguel seu, sendo herdeiro, com o inventário em andamento, ou ele sendo coproprietário após o registro do inventário judicial, extrajudicial. Então, olha a fria, olha a iminência de você passar um nervoso aí. Você não merece isso, né? Então, você tem que fazer seu escapião. Detalhe, não é só para ficar tranquilo em relação ao registro, ter o registro no seu nome. Mas esse escapião é para evitar justamente o arbitramento do aluguel, né? Porque o herdeiro pode cobrar aluguel do outro herdeiro. Não é o seu caso. No seu caso, você não é herdeiro. Então, a situação pior ainda, porque uma tese de defesa que é utilizada pelo herdeiro que tem a posse exclusiva, nem ela você pode usar. Então, o uso capião para você vai servir para quê? Para regularizar o imóvel, mas te proteger para você não pagar aluguel para eles, entendeu? Tem que fazer, viu? Independente de quem vai fazer, tem que fazer rápido. Porque hoje, se eles se invocarem e fizerem uma ação de arbitramento de aluguel contra você, o que você vai fazer? Você não tem tese de defesa. O imóvel está no nome deles, entendeu? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Numa possível venda do terreno, Certo. tá? O
conseguem vender só a área deles, eles são obrigados a vender a minha junto. Que a área, que a minha área está na escritura pública deles, né? Como é que funciona isso? Eu sempre falo para os meus alunos, né? Explicar que tomada e focinho de porco é diferente é complicado. Hoje você está numa situação vulnerável. Hoje, se eles vendem o imóvel, se eles decidem fazer ação de arbitramento de aluguel contra você, extinção de condomínio, você perde, né? Se eles agirem com maldade, né? Não que vão fazer isso. Se eles quiserem evitar o seu usucapião, eles distribuem correndo uma ação de arbitramento de aluguel. Por quê? O que eu faço para não perder meu imóvel para usucapião? Ou eu alugo ou empresto. Se o judiciário te condenar a pagar aluguel, pronto. Já quebrou um requisito seu para usucapião. Você entendeu? Como alguém pode te fazer mal? Se eu entro primeiro, eles não conseguem mais fazer, né? O ideal é que você faça o usucapião, né? O quanto antes, porque se eles chegarem à conclusão de fazer essa ação contra você, você fez o usucapião primeiro, né? Aí eles não conseguem fazer, entendi. Não consegue. Não que não consegue, consegue, mas você tem a tese de defesa para se defender e não pagar aluguel, né? Ou evitar a venda do imóvel. Claro. Você está numa situação vulnerável, né, Giovanni? Precisa tomar cuidado, viu? É uma pessoa do bem, lutador, professor, né? Não merece passar nervoso, não. Toma cuidado, hein? Pois é. E outra coisa, o que adianta você perder o imóvel? Porque o que eles podem fazer contra você? Hoje já, eles podem fazer uma ação de arbitramento de aluguel, eles podem fazer uma ação de extinção de condomínio, então o imóvel vai a leilão. Olha que fria. Diante de uma situação dessa, só resta você fazer o quanto antes um usucapião, para usar como matéria de defesa, para se defender dessas ações que podem vir, e também regularizar o imóvel, né? E detalhe importante também, hoje, se você não faz uso capião, você vai ficar numa situação de risco, né? Até para vender esse imóvel, você não vai conseguir. Na verdade, se você perdesse o imóvel hoje, através da extinção de condomínio, reivindicatória, se eles fizessem contra você, ou vierem a fazer, você teria o direito, em regra, de indenização, né? Você construiu no terreno, que em regra para a justiça não é seu, então você teria um direito, em regra, de indenização, salvo exceções, salvo algumas regras. Então, mas isso para você não te ajuda, é teu ganha-pão, né? É o seu segundo ganha-pão, é um ganha-pão importante, não é verdade, Giovanni? Hoje esse dinheiro dos aluguéis que você recebe não é muito, mas te ajuda bastante, né? Não, com certeza. Você perder esse aluguel do dia para noite ia gerar um prejuízo, né? A minha preocupação é porque eles são vários herdeiros, né? É. Então eles querem vender, eles vão fazer o que com aquilo lá? É uma casa que não está sendo usada, né? Uma tia que mora lá, mas já estão querendo tirar ela de lá, eles estão querendo vender, já falaram que querem vender. Aí eu tenho uma preocupação com relação a preço e tudo mais, né? Então eu já vi conversa assim, que alguns sabem, não, a gente sabe que é dele. E realmente, né, ele sabe que é meu, né? Não tem dúvida. Mas o problema também é o preço. Porque daqui a pouco eles vão pagar o que eles querem pra mim. É complicado, né? Porque... Ô Giovanni, nós estamos conversando aqui, mas esse pessoal é tranquilo? Existe esse risco de fato ou não? São pessoal do bem, tranquilo? Não, na verdade, assim, ó, a gente sempre se deu muito bem, bem, né? Transparente contigo, imagina, tô querendo ajudar uma orientação correta, eu tô passando os fatos como são, né? A gente sempre se deu muito bem, mas agora teve os problemas, aí em relação a isso aí, falar de venda, eu disse, não, nós vamos vender hoje, agora não tem que participar de venda, né? Eu queria dizer, vamos ver, né? Tá junto, para combinar preço, tudo, né? Eu não quero fazer tudo sozinho, que o dinheiro vai tudo para a conta deles, aí depois eles repassam para mim. Eles falaram isso, entendeu? Entendi. A maioria, ou pelo menos a metade, tem 5, porque chegou a dar uma confusão de ficar assim, ó, 5 para cada lado. Então o pessoal brigou que era esquerda e direita e tal, e brigava, porque, sabe, foi dividida a família, né? E para mim também foi com eles lá, com o problema entre os irmãos, né? Que eu roubaram partido para um, para outro, por causa do testamento que a minha avó deixou para 2. Mas aí depois respingou para mim também. Então 5 são favoráveis a que a gente sente para conversar, tiver com o mesmo centro, eu participo também, tal. E os outros não, os outros falam claramente que eu não tenho nada ali, está tudo no nome deles, eu não tenho que participar de nada, eles vão fazer a venda, o dinheiro vai todo para a conta deles, tem o áudio, tudo no corpo da família, e sempre o dinheiro vai para as contas e depois espaço para mim. Aí eu acho complicado isso aí, né? Até porque daqui a pouco o estabelece que eu não faço, aí começa, a gente não sabe o que, já
sabe quando perde a confiança, porque já deu uns bolinhos assim, né? Pô, eu sempre que me dei com todo mundo, que às vezes tem cara, eu nunca, nenhuma vez, doutor Júlio, eu tive uma briga com alguém, não. Porque é normal. É claro, é normal da vida, né? Verdade. Tem família, tem, depois volta a se falar, mas eu não, eu nunca, nem perto de uma briga com ninguém. Sou muito tranquilo, sabe? Sou muito tranquilo e. Ah, a gente percebe, né? Percebe. Agora, o fator não é só fazer um uso capião bem, é fazer um uso capião bem feito. Porque, veja, o seu uso capião não é só simplesmente para regularizar o imóvel, transformar a posse em propriedade. Ele é um uso capião que tem que te blindar, né? Esse uso capião tem que criar um escudo protetor, um guarda-chuva para te proteger. E outra, a gente não. É. Mas a entrada no capião em si, ela só para tentar já não blinda? Já ajuda a blindar, ajuda a criar uma tese de defesa, mas se esse uso capião for mal feito, também não ajuda muito. Faz um uso capião, mas não menciona a súmula 237. Faz um uso capião, não menciona o enunciado 492. Você, na verdade, entra numa situação difícil, né? O seu caso, você tem que fazer um uso capião bem feito para evitar ter uma nulidade. Porque se eles, você ganhando o uso capião, se eles não concordarem, claro que tem recurso para isso, mas se ocorrer o transjulgado, você não pode dar brecha para eles pedirem uma rescisória para desconstituir a sentença, ou ainda pedir uma ação para anular a sua ação de uso capião. Na verdade, a ação não, a sentença de uso capião, entendeu? Entendi. O senhor falou para mencionar o quê? 492? Súmula 237 do Supremo e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Enunciado 492? 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Da jornada do Direito Civil. Para você, as teses principais são essas, né? Além do artigo 1238. Hoje você fala assim, professor Júlio, dá uma dica dos seus livros, com muito carinho. O que vai fazer você ganhar e ter paz em relação a esse caso? É a súmula 237 do Supremo, é o enunciado 492, anotou aí? Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, e sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que aí também ajudaria muito, que é usar o artigo 1238 do Código Civil, que é o que vai te ajudar, né? De fato, né? Esse é o uso capião que você tem que usar, porque é um uso capião que permite chamar fé, não tem limite de metragem. Agora, algumas perguntas que eu queria fazer para você. Os pressupostos eu vejo que você tem. Para fazer os capiões, a gente tem que ter os pressupostos. Posse, você tem, direta. Mansa e pacífica, sempre foi, ninguém te processou até agora. E essa posse tem ônibus dono, e você se sente dono, você recebe até aluguel. Então, os pressupostos materiais, processuais, você tem. Agora, em relação aos documentos, você tem a planta, melhor descritivo desse imóvel? Planta? Isso. Não, tem nada. O ideal é mandar fazer, pega um topógrafo, às vezes um conhecido seu, uma indicação de alguém e vai fazer isso, né? Não, vai fazer da tua área mesmo, da área onde você tem a posse exclusiva. O que eu peço? Material descritivo? Planta, o topógrafo vai fazer, né? Planta e memorial descritivo. Memorial Descritivo. Descritivo. Da minha área só, né? Isso, você pode fazer da área toda, mas destacando a sua, né? É melhor fazer da área toda. Faz da área toda e destaca a sua. Hoje é muito difícil você perder uma ação de uso capião. Perde a ação de uso capião se tiver muito mal feita, né? Se a história for mentira, né? Se o judiciário entender que você não provou os requisitos, posse, mas pacífico, nos donos. Hoje tem várias espécies de uso capião novas, né? Uso capião de domínio útil, uso capião de vício registral. Então, tem várias espécies novas. Você tem tudo para ganhar, tem tudo para ter sucesso na demanda, sim. Cabe uso capião de filho, de filha, de netos, de herdeiros. Se os pais falecem, dá para entrar com os capião. Não é o seu caso, mas você tem uma posse maravilhosa, né? Tem que ganhar, hein? O doutor, e o juiz que vai analisar aqui, sempre o pessoal fala assim, depende da cabeça do juiz, né? No caso, ele não pode considerar o seguinte, porque eu não quis entrar no processo lá, eles falaram para entrar e não quis entrar. Tipo assim, aí não sei como é que ficou lá. Agora me fala uma coisa, esse imóvel foi feito em inventário.
Será que estava regularizado no nome dos falecidos? Porque Ah, estava. estava. A minha avó, sim. A minha É. avó tinha escritura pública. Você pensa disso? Eu falo isso porque muito advogado erra demais, né? Faz inventário de imóvel que não precisa fazer inventário, faz inventário de imóvel irregular, entendeu? Não, não, minha avó tinha escritura pública lá, sim. Aham, era pública. Entendi. Então, E, mas tem que fazer, hein? Tem que fazer. Você tem tudo para conseguir ter sucesso. É, eu sempre oriento meus alunos, quando o imóvel é irregular, poxa, não faz inventário, salvo exceções. o senhor faz esse uso campeão daí, no caso, eu estou em Florianópolis, né? É possível fazer daí? Eu atuo no Brasil todo, eu tenho ações no Brasil todo, eu acho que literalmente em todos os estados do Brasil. Eu não tinha ações em Roraima e hoje tenho também, né, a partir desse ano. Tenho várias OABs complementares, então eu sou um advogado que eu falo a nível Brasil. Não Oi? impede nada isso aí. Você não impede, está acompanhando o processo, não causa impedimento ou dificuldade alguma. Não, não causa não. Não causa não, porque hoje o processo é digital, né? Se tem uma audiência, você fica sabendo antes. Então você compra passagem de avião com muita antecedência. Hoje você pode usar o serviço de diligência. Eu que dou aula no Brasil todo, o serviço de diligência é fácil. Então não atrapalha em nada não. Você sabe que, eu não sei porque o brasileiro tem essa mania, morreu o inventário. Para que foram fazer o inventário sendo que não eram donos, né? Só deixou o inventário mais caro, né? Não se faz inventário quando o imóvel está irregular. Muito advogada erra feio aí. E tem várias outras situações, né? Tem vários bens que não entram no inventário, bens do falecido que não são considerados como herança. Aí, vixe, é um monte. A minha voz é terreno mesmo, né? Se, não deveria ter entrado no inventário, é raro, hein? Não sei se fizeram para te assustar, alguma coisa assim, mas tem muita coisa que não entra no inventário. Seguro de vida, previdência privada, são Eu disse que erraram o quê? O quê? Erraram em quê? erraram no fator de ter feito o inventário, né? Não deveriam ter feito o inventário desse imóvel. Não precisa fazer, mas é de escritura pública. Mas não precisa. Você tem a posse, você tem a posse exclusiva, todo mundo sabe que você é o dono, né? Só falta regularizar. Para que levaram para o inventário? Tem lógica, né? Mas eles podiam fazer o inventário só da área deles? Eles poderiam ter feito o inventário só da área deles. Poderiam. Mas é que eles alegaram o seguinte, que a escritura pública é 621, ali está incluso o meu. Mas aí você faz uma averbação, né? Você consegue desmembrar a área. Foi uma infelicidade, né? Foram mal orientados. Seguro de vida, previdência social. Não entra não. Hold, verbas rescisórias também, em regra, saldo do FGTS, restituição de imposto de renda e outros tributos, saldos bancários dá para fazer alvará. É que o advogado, eu falo que o advogada, a gente aprende muita coisa errada na faculdade de Direito. A faculdade de Direito ela é necessária, senão a gente não estaria aqui. Mas ela ensina muito, muito errado, né? Infelizmente, né? Eu acho que todo curso ele ensina uma coisa e às vezes o aluno vai só por aquele caminho, mas depois tem na prática tem outros detalhes, né? O amigo é professor também, o amigo sabe disso, né? A teoria e prática é tão diferente, né? É que o português é da prática para a teoria é diferente, a língua portuguesa, né? Então é difícil, né? É difícil. O Brasil tem uma confusão em relação a isso, né? Doutor Júlio, então deixa eu lhe perguntar novamente para saber. Claro. Então eles conseguiriam fazer o inventário, vamos supor, a área de, a minha área, não falei da minha área dá 200, eu tenho IPTU dá 252 metros quadrados. No IPTU. Que tem eu sei que até 250 tem um negócio de inventário também dos campeões, né? O meu dá 252. Não, deixa eu te ajudar. Eu sei que esse boato, né? É um boato que as pessoas falam, só posso fazer os capéis até 250 metros quadrados, se for rural até 50 hectares. Eu já vi o senhor falando já. Mas não, é boato bobo. Nós temos no Brasil 36 espécies de uso capião, tipos, modalidades. Muitas delas não tem limite de metragem. O seu uso capião, que é do 1238, não tem limite de metragem, você faz o que você quer, na verdade, né? Então, resumindo, eles podiam fazer o inventário deles, eu já perguntei se eu queria uma resposta mais clara para eu entender, né? Não está claro para mim. O senhor foi claro, mas eu não captei bem. 370 deles. 369 cada um deles, tirando o meu, né? Eles podiam fazer só o uso capião só dos 369, é isso? Poderiam. Uso capião não, inventário. Inventário, né?
Eles poderiam. Poderiam. Daria para ter feito o desmembramento, desunificar. Tem vários meios, né, administrativos e também extrajudiciais que você consegue separar esse terreno. Daria para fazer sim. Pois é. Não, porque se eles podem negar... Você tem mais de 15 anos de posse, tem que fazer os capião. Pelo amor de Deus. Tem que fazer para ter paz, para regularizar esse imóvel. Tá louco. Já pensou ficar nessa situação? Pensando, ai meu Deus, será que amanhã vão fazer extinção de condomínio? Será que esse imóvel é leilão? Será que esse imóvel eu vou pagar aluguel? Isso não é vida, não é certo, né? Se eu fizesse com o senhor, quanto é que seria o valor? Uso capião, eu tenho uma tabela aqui, só muda essa tabela quando o imóvel vale acima de 500 mil reais, 400 mil reais, a cobrança tem alguns critérios diferentes, né? Mas em regra eu procuro ajudar, eu procuro fazer um valor bem acessível. Você vai pagar 30% de entrada e o restante você vai parcelar no cartão, boleto, quantas vezes você quiser. Eu atuo no Brasil todo como advogado, como mentor, então eu faço muito isso para ajudar. Eu acredito que o Brasil precisa ter uma regularização eficaz. Poxa, 75% dos imóveis são irregulares no Brasil, é muita coisa, é vergonhoso isso, né? Tem muita gente falando bobagem na internet, pior falando cada coisa. 5 espécies de usucapião tá bom pra você aprender. Tem 36, como que 5 tá bom? É assustador, né? Muito coach, né? Coach disso, coach daquilo, mas você vai ver o coach. Eu tenho um grande exemplo aqui no escritório. Um dos coaches mais famosos do Brasil, que ensina Neymar, ensina isso, que criou um instituto dos coaches. A ação está em andamento. Em segredo de justiça. Uma ação de despejo. Ele e a família moram numa mansão e ele não paga aluguel 12 meses. Professor Giovanni, 12 meses sem pagar aluguel. Ou seja, as pessoas no Instagram e na internet, só vivem de pose. Você vai ver, não tem, só pose, só pose. Né? Conhecimento zero e dinheiro zero, né? E quer fazer os outros ficar ricos. Né? Você vai gastar, hoje eu preciso dos documentos, né? Cópia desses contratos, você vai ter que fazer, vai nos ajudar. Hábitos que você tenha no seu nome, extrato bancário. Às vezes a escola que você dá aula, seja particular ou pública, ou as escolas, né? Você tem o cadastro, então tudo isso é prova da posse, lance pacífico, animus domini, com certidões. O endereço é outro, né? Falasse na escola, o endereço lá que o endereço eu moro lá, né? Tá. Na verdade, as grandes oportunidades de probatórias que nós temos, no seu caso, é o contrato. Por isso você vai ter que fazer esse contrato, nem que seja com os 3 lá, que você confie, que você se dê bem, né? Você vai gastar fazer esse uso capião um valor de 15 mil reais, só que parcelado, né? Quantas vezes você quiser. Você vai pagar 30% de entrada e o restante você vai parcelar. E aí... Eu vou gastar 15 mil reais? Isso. Aí esse valor eu pagaria 30% de entrada, é isso? 30% de entrada e o restante parcelado. O seu uso capião é um uso capião mais complexo. Não pode ser um copia e cola da internet, não pode ser um uso capião fraco. Quem faz tudo não faz nada, né? Então eu vou lá pegar na internet, pego um modelo emprestado, não. É um uso capião que tem que entender. Quem for fazer, independente se for o professor Júlio ou qualquer outra pessoa, eu posso até te ajudar corrigindo esse uso capião. Marca uma mentoria comigo e eu corrijo. Para o advogado, o importante é te ajudar, de um jeito ou de outro. Esse uso capião não é só transformar a posse em propriedade. Ele tem várias outras funções, que é te defender, te proteger, desmembrar a área, porque nós vamos ter que criar uma matrícula nova, né? Então é um uso capião complexo, tem que entender. Outra coisa, em ter sucesso aqui, né, fazendo, depois eu consigo estar escriturado ali, ou a prefeitura não vai fazer do mesmo jeito que não permite que pode usar o plano diretor, no caso? Não. O seu uso capião, você ganhando a ação, você vai ter o registro, a propriedade no seu nome, né? Ou seja, você não precisa fazer mais nada. O imóvel já está no seu nome quando você ganha a ação, entendeu? Depois não precisa levar para a prefeitura nada? Não, a regularização registral no uso capião é feita, né? Registral, lá no cartório de imóveis. Aí quando você ganha a ação do uso capião e o imóvel está regularizado no cartório de imóveis, aí você vai regularizar na prefeitura. O que é regularizar na prefeitura? Você vai arquivar uma planta, melhor descritivo, você vai fazer alguma verbação de construção, alguma coisa nesse sentido. É uma outra regularização, mas a partir do momento que você consiga a regularização registral, é muito mais simples, né? Como que funciona o uso capião para você entender o passo a passo? Tem 3 procedimentos, judicial, extrajudicial e administrativo. O seu caso é judicial. Faz a distribuição da peça, você não está brigando com ninguém, é uma ação declaratória.
Essa ação vai lá para o juiz, né? Juiz, juíza, Poder Judiciário. O juiz, a juíza, vai pedir para emendar documentos, informações, emendou. Aí vai para a segunda fase, que é a fase citatória. A citatória vai começar a citar as pessoas. A primeira é a postulatória. Eu diria que a primeira é postulatória porque você está pedindo. A segunda é probatória, você vai juntar documentos. A terceira é a citação, citatória. E a quarta fase do uso capião, para ficar didático, até resumindo aqui, é onde o juiz já marca a perícia, né? Marca a perícia, vai um topógrafo aí, vai fazer a medição para separar a sua área mesmo. E aí você consegue fazer o uso capião e vai ganhar a área real sua, entendeu? Entendi. E, pois é, na verdade, deixa eu só pode me ajudar agora. Isso aí, eu gastaria o que nisso aí? Mas, pô, eu tenho 15 mil, né? Mas depois, com prefeitura e tudo mais, eu gasto quanto para fazer isso? Na prefeitura você vai pagar taxas, né? Taxas de averbação, aí é outra coisa. Nem mistura, senão você vai fazer confusão, né? Para regularizar no cartório de imóveis, você vai gastar o quê? É uma ação judicial. Você pode pedir justiça gratuita, mas pelo que você ganha, você não vai conseguir justiça gratuita como professor. Então você vai ter que pagar a taxa judiciária. Você vai pagar 1% do valor venal. Esse valor venal é o valor do imóvel. Quando não dá para identificar o valor venal, porque é um IPTU só, um número de contribuinte só, seja IPTU ou ITR. O valor que aparece no IPTU, É, porque no IPTU tem o valor venal, né? É aquele valor tem. ali. É aquele valor ali. Quanto que é o valor? Como é que funciona no meu caso? Eu tenho 4 inscrições. Aí não percebi ainda como é que funciona isso, porque eu tive lá, aí a minha tia falou assim, que ele tem kitnets, aí eles consideraram 4. Ainda bem, porque eles consideram ainda mais ainda. Porque aí é uma pecinha só que é um quarto na verdade, né? O banheiro ainda é coletivo, mas eles consideraram 4 kitnets. Ainda bem que não consideraram 10, né? Você vai usar o uso capião para regularizar o imóvel, né? O valor venal é os 4 somados ou é um só? Como é que funciona Na isso? verdade, você tem 4 números de IPTU da mesma área? 4 o quê? Você tem 4 números de IPTU da mesma área? 4 inscrições do IPTU, exatamente. Não entendi. Então, o que você vai fazer? Você vai, na verdade, somar os valores. Você vai somar ou uma saída é fazer uma avaliação. Um corretor, uma corretora, aqui no escritório eu faço muito isso. Você me fala mais ou menos quanto vale o valor e nós vamos fazer uma avaliação. Eu vou confirmar isso pela internet, né? Uma avaliação por cima, né? Porque às vezes a somatória dos IPTUs faz com que fica muito cara a ação, né? Então a gente consegue reduzir com o valor de avaliação para chegar num valor real. Mas você vai pagar 1% desse valor. Vamos dizer que o imóvel tem um valor de 100 mil reais. Pronto, 100 mil reais na avaliação, 120 mil. Você vai pagar 1% em cima disso, entendeu? Outros gastos que você tem no uso capião é a taxa judiciária, que eu te falei, 1% em alguns estados, outros estados 2%, alguns 4%, no seu é 1%. O valor venal também? Do valor venal. Do valor venal, esse gasto da taxa judiciária é um só. Ou do valor venal ou do valor de avaliação. Tanto faz. Tá, então essa aí é o que você está falando até agora. Ou é outro que é 1% também? Não. É um só. Tá 5% ou um só? É um só. Você não vai pagar 2, não. É um só. Taxa judiciária é um só. Ou do valor venal ou da taxa judiciária. Ou valor venal, perdão, ou do valor da avaliação. Mas é um só. Não é 2, vai pagar um e outro. Entendeu? Sim, entendi. O que mais você vai gastar nos capião? Você vai gastar também com a perícia, né? No finalzinho do processo, daqui 1 ano e meio, 2 anos, o juiz vai nomear um perito e você vai pagar a perícia. Por mais que você tenha a justiça gratuita do artigo 98 do Código de Processo Civil, o juiz pede para pagar a perícia. Porque é um profissional terceirizado, vamos dizer assim, né? Engraçado que no artigo 98 do Código Civil, do Código de Processo Civil, tá lá. Quando consegue os benefícios gratuitos, o ideal é não pagar. Mas, não no Brasil, que é um país honesto, decente, diz a lenda que no Paraguai, lá o perito divide os honorários com o juiz, né? Juiz, juíza. Por isso o juiz insiste, a juíza, em pagar a perícia. Mas no Brasil não, porque é um país totalmente honesto, não é verdade? E quanto que dá essa perícia aí? Aí depende do tamanho do imóvel, mas o imóvel seu que você está falando, pela metragem, é uns 3 mil reais, acredito. Hoje, né? Normalmente, você pode parcelar, né? Você pode parcelar também. Certo.
E depois, o que mais? Então você anotou aí, honorários, depois taxa judiciária, perícia e as citações, né? As citações do uso campeão são via correio. Sim. Você pode tentar antecipar essas citações. Eu faço uma declaração para você e você tenta antecipar essas citações. Essa planta, esse manual descritivo, o vizinho, aquele vizinho gente boa, ele assina a planta, o manual descritivo, e uma declaração de anuência, que não tem nada a declarar. E você consegue tentar fugir dessa citação, entendeu? Para gastar menos ainda. Se bem que a citação não é nada absurdo. Quanto custa a citação hoje? O valor da citação é R$14. É via correio. Ah, tá, tranquilo, isso aí é tranquilo, então. Só claro, vou ter que citar todos os 10 irmãos da minha mãe, né, os 9, né? Mas os vizinhos ali também, né? Mas é pouca coisa, isso é pouca coisa. Tá? E outra citação de confrontantes, normalmente quantos vizinhos são? São 3. Mas ali não tem que ser os 10 que são herdeiros agora? Não. Você vai citar os confrontantes e os últimos proprietários que constam na matrícula. A citação dos vizinhos mais os proprietários que constam na matrícula. Ou seus respectivos herdeiros. Os proprietários da matrícula agora são os herdeiros. São os herdeiros. Se registrou formal de partilha, são os herdeiros. Tem que pedir a manifestação da União, Estado e Município, mas aí você não vai pagar nada. Tá, fora isso, o que mais? Só, acabou. O uso campeão não é caro. Caro é divórcio, inventário, né? O uso campeão é uma ação que, além de não ser onerosa, e pode ser parcelado, como os honorários do advogado, é uma ação interessante porque você vai gastando aos pouquinhos, né? Então você ingressa a ação, depois de 30 dias você recolhe. Depois de 30 dias você recolhe a taxa judiciária. Depois de uns 3 meses, 4 meses, você recolhe a citação. A perícia é 1 ano e meio após. Então não é uma ação que você vai gastar tudo de uma vez, é uma ação que você gasta picadinho, parceladinho, né? Oi? A perícia depois de 1 ano e meio. Isso, 1 ano e meio, 2 anos. É isso mesmo. E o valor venal, 5% do valor venal, isso paga quanto? Esse 1% do valor venal você vai pagar depois da distribuição da ação, depois de uns 10 dias, 30 dias. O ideal é recolher antes, né? Mas você pode fazer isso, pode pagar depois, pede prazo suplementar. Tá, e esse valor venal eles conseguem parcelar isso aqui? Não, esse não. Você pode pedir até o juiz que você pague ao final do processo, ou parcele, é um direito que você tem. Mas o judiciário não tem aceitado, não. O judiciário tem criado dificuldade para parcelar ou pagar no final do processo, hein? Pode pedir, não a gente já tem. Se 1% se o valor do terreno é 500 mil? Você vai pagar 1% disso. 1% de 500 mil dá 5 mil? Isso aí. Aí você pode pedir para parcelar ou pagar no final do processo. Ou já paga e já se livra, entendeu? Tá certo. Então tá. O custo de uso campeão, veja que não é nada absurdo, né? Não é. Você vai gastar o quê? Taxa judiciária e citações no começo. Só que a citação depois de uns 6 meses. Você vai gastar no final do processo, as citações. Então, não é nada absurdo, não é nada relativamente impagável, né? Pra gente ir pro final agora, eu fiquei virado, foi com esse valor venal, tem que somar tudo. Estranho, né? Eu tenho 4... É um terreno só, aí tá... Não, mas isso eu tô te falando, é uma das opções, né? Somar tudo. Mas se a gente perceber que fica muito fora da realidade, aí a outra opção é fazer o quê? Uma avaliação. Então tem uma saída, uma luz no fim do túnel, entendeu? Entendi. Então tá. Pelo menos você sabe o que vai gastar, quanto vai gastar, né? Eu vou fazer o seguinte, e dentro da sua experiência, qual é a margem do senhor, imagina assim, de possibilidade? Não, toda ação, assim como a cirurgia, você tem chance de ganhar e perder, né? 50% de ganhar e perder. A sua chance é gigantesca, tem tudo para dar certo, sim. 50%? Eu não entendi, desculpa. A sua chance é igual uma cirurgia, é 50% de chance de ter sucesso, né? Eu falo isso por quê? Porque tem tudo para ganhar. Mas o certo de um profissional honesto é isso. O profissional mentiroso que quer vender serviço para você vai falar, não, causa ganho, isso não existe. Advogado que fala causa ganho, advogado foge, corre, que é picareta. E a mesma coisa médico, né? Não tem risco de vida, não. Qual cirurgia que não tem risco de vida? Toda, né? Até deu um pelo no nariz, né? É verdade. E agora, o porquê que não pode dar certo?
Eu falo isso por quê? Porque as fatalidades acontecem. Um juiz que leva para o lado pessoal e aconteceu com ele um escapião, um herdeiro que entra e prova que diz que você está mentindo. Então pode acontecer isso, né? E gera uma fatalidade, você perder a ação. É claro que dentro do que você está me falando é a chance. Eu falo isso 50% porque eu não gosto de criar expectativa. É um choque de realidade, né? Um choque real. Mas a sua chance de perder é remota, né? Você tem tudo para ganhar, você tem aposta há muitos anos. Dificilmente você vai perder. Mas eu gosto de dar esse choque de realidade porque é da vida. Senão você acha que a causa ganha, isso é perigoso. Porque depois você fica frustrado, né, em relação ao seu direito. E cuidado, hein? Hoje em dia tem um golpe, investigador de uso capião. Que você precisa contratar. Isso é um picareta. Quem fala isso, né? Que vende curso de investigador de uso capião. Não existe investigador de uso capião. Porque, na verdade, quem que vai apresentar a prova? É você. E quem que vai transformar esse direito seu em realidade? O advogado, a advogada. Então, hoje em dia tem cada picareta vendendo curso de investigador de uso capião. Isso não existe, é picareta, picaretagem, estelionatária. Nunca vi, eu que sou especialista em uso capião, escrevo livros todo dia, dou aula de uso capião, dou curso de uso capião. Se eu olhar na internet a quantidade que eu tenho de uso capião no Brasil todo, eu nunca vi um juiz pedir investigador de uso capião. É que na internet tem cada picareta, né? Os verdadeiros bandidos, né? A sua área especializada é uso capião mesmo? Ou Não, eu sou professor de direito civil, meu escritório atua em direito civil, mas a especialidade é regularização de imóveis. Dentro dela tem o uso capião, né? Sim, entendi. Então tá, doutor Júlio, então eu vou dar uma pensadinha aqui nos valores. Isso, faz tudo com calma, tá? Porque eu tô achando que eu preciso fazer isso mesmo, né? E não esqueça, hein? O fator não é só fazer uso capião, mas é fazer um uso capião para te blindar, para te proteger. Hoje você precisa do quê? Você precisa não só do uso capião para transformar a posse em propriedade. Você precisa do seu uso capião para ter o quê? Para ter um escudo protetor, um guarda-chuva do que possa vir, porque a gente não sabe o que vai vir, né? Pode ser que nem venha nada, mas se vir, e aí? Né? Uma outra pergunta que eu lhe faço vamos dizer, semana que vem eu ligo pro senhor. Isso, se você for fazer, fala com a minha gerente, a Ana Paula, ela é a gerente do escritório, e fala com ela, porque aí você faz uma proposta de forma de pagamento, a gente ajuda bastante, tá? A intenção é ajudar, tá bom? A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, vamos supor, a gente entra, semana que vem digo, vou entrar, aí entramos, vendo as entradas e tal, e digamos que a família coloca vende do terreno, como é que fica isso? Aí quem comprar vai passar pro nome dele ou dela, provavelmente, e vai fazer uma ação contra o senhor. Vai fazer uma ação para te tirar, vai pedir a emissão da posse. E se o senhor não tiver uso capião na mente, o senhor vai perder, provavelmente. Vai ter que sair, viu? O senhor está numa situação de risco. Independente de quem vai fazer uso capião, não tô aqui para vender nada. Se precisar, até corrijo. Mas faça, hein? Faça porque o senhor tá bem vulnerável, viu? Bem vulnerável. E não é só fazer, é fazer direito, saber fazer. Copia e cola na internet, qualquer idiota faz. Quero ver fazer um negócio para ajudar, para te salvar, né? Tem que ter amor, tem que ter responsabilidade no que faz, tá bom? Então, tranquilo. Agradeço as orientações. Um abraço, fica com Deus. Tchau.